Boa noite. Ótimo. Todos os desencarnados responderam. Aos encarnados, boa noite. Ótimo, sinal de presença. É sempre uma alegria estar nessa casa. Sempre uma alegria encontrar amigos e reencontrar amigos que aqui chegam de alguns anos que nós convivemos. E é muito importante que nessa noite que seja mais do que simplesmente um encontro. Como eu sempre digo, não é uma palestra, é um momento em que nós nos encontramos para falar de Jesus, para falar do seu Evangelho, para buscarmos de alguma forma estabelecer em nós uma sintonia com tudo isso. Nós estamos convivendo com isso, com as suas mensagens, com os seus ensinamentos, há 2000 anos. E muito pouco ainda conseguimos amar a nós mesmos. Reconhecer que somos seres espirituais, vivendo uma experiência física nesse momento. E trazendo em nós, em nossas particularidades, aquilo que cada um traz na sua bagagem, na sua mochila. Alguém que já foi mochileiro, punha a mochila nas costas e ia pegar viagem na estrada, isso na década de 70, 80 era muito comum. Aí eu vou para Guarapari, aí punha a mochila nas costas e dedão na estrada e ia passar as férias. Nós não estamos aqui de férias. Nós reencarnamos e não estamos aqui de férias. Trazemos as nossas necessidades, sim, mas trazemos principalmente as oportunidades que nos são trazidas e que diante das nossas missões todos temos. Como já tarde, lá no NEASA, nós fizemos esse comentário. É importante a gente compreender. Cada um de nós reencarnamos com as nossas missões, com as nossas particularidades. E sempre eu gosto de eleger um coadjuvante à noite. E eu gostaria que... Qual o nome do senhor? Alexandre. E nós precisamos entender que em todos os nossos processos, ao adentrarmos no campo físico, as nossas particularidades elas se tornam muito evidentes. Ao longo da nossa jornada, nós vamos nos deparando com a realidade que vivemos. Assim como o seu Alexandre e outras pessoas aqui, cada um de nós trazemos em nós o que nos é próprio. E esse processo nós vivenciamos tanto na nossa missão individual. Tem filhos? Família? Irmãos? Qual é a missão do Alexandre nessa vida? Qual é o caminho na qual, no seu processo reencarnatório, foi planejado? Por quem? Por ele? Ou por alguém que tem um comando e que determina tudo em nós? Nós somos as nossas escolhas. Então essa é a reflexão que hoje nós vamos trazer. Em que cada um de nós, dentro das nossas missões individuais, temos também os nossos propósitos coletivos. Quando nós nos distanciamos disso, começamos a enfrentar uma realidade e aí dizer, Deus quer assim, foi Deus que quis, como se fosse um Deus punitivo, e esquecemos que nós traçamos, leiam o livro Nosso Lar, Mensageiros, os Mensageiros, em que André Luiz traça, mostra, em que nesse processo, no nosso planejamento reencarnatório, como aquela placa ali, nós trazemos uma anamnese de tudo aquilo que nós buscamos nessa encarnação.
Então, o tema que nos move nessa noite: cirurgia moral, um caminho para encontrar a si mesmo. O que isso quer dizer para todos nós? Eu sempre digo e repito, doutrina espírita é para nos questionar, é para fazer com que a gente saia da zona de conforto e se incomode. E esse incômodo é que buscamos a clareza, o conhecimento, a lucidez e tudo aquilo que em muitos momentos parece que há um determinismo e a gente se conforma, a gente acha que não é assim mesmo. E onde está o exercício do nosso livre-arbítrio? Onde está o exercício daquilo que nós, conforme o livro dos Espíritos, nos explica e exemplifica muito continuamente? Se nós temos a capacidade das escolhas e somos seres espirituais, nessa conexão contínua, em que Kardec até questiona na pergunta 459, se os Espíritos nos influenciam. A resposta é uma lógica que nós não podemos, é incontestável. Sim, influenciam. Muito mais do que vós podeis imaginar. Na maioria das vezes são eles que nos conduzem. E aí nós vamos ver que tem um paradoxo aí. E é exatamente isso que nós vamos refletir hoje. Porque quando nós falamos de cirurgia moral, nós falamos de um processo de introspecção. Cirurgia é mudança. Implica em algo muito incisivo. Cirurgicamente tirar algo que está nos trazendo desconforto. Se é um cisco no olho, se é uma trave na garganta, se é um espinho no pé, é preciso que haja uma intervenção. E como a gente faz essa intervenção no corpo espiritual? Alguém se arrisca a dizer? Como eu disse aqui, é um diálogo. Fiquem à vontade, podem opinar. Quem mais der opinião vai ganhar 10 minutos a mais de passe fluidicamente pelos mentores da casa, viu? É um benefício, vale mais do que bônus hora. Então veja, cirurgia moral, ela implica num processo de autoconhecimento. No capítulo 17 do Livro dos Espíritos, nós temos um dos trechos, já no final do capítulo, os 2 últimos parágrafos, em que nós somos alertados quando a instrução dos Espíritos nos diz: Deus já nos basta com tudo que precisamos. Traz em nós, conforme explica o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona sobre as questões das leis morais, como nós podemos reconhecer e onde nós temos acesso a ela. E aí a resposta é muito clara: em nossa consciência. Em todos os aspectos. Nós trazemos a lucidez da nossa consciência, que nos direciona para o certo e o errado. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei hoje à tarde, porque eu acho muito interessante. Se no meu desenrolar eu tenho lá, almocei, tenho lá uma sobremesa e sei que estou de dieta e me aventuro na sobremesa, aqui mentalmente eu estou na dieta, mas está aí tão irresistível, esse pudim de pão eu não vou deixar passar. Só que aí vem alguém e coloca também um pote de doce de leite do lado. Aí, nossa, mas esse também eu vou me aventurar. Aí entra a nossa consciência. Mas é só hoje, porque é sábado, tudo bem.
Aí amanhã também é domingo, tudo bem. Então veja que a cada momento nós temos as ferramentas necessárias para nos alertar sobre o que nos é próprio, o que nos convém e aquilo que não nos pertence, que não nos convém. Mas mesmo assim nos aventuramos. Então, nesse trecho do Evangelho, já nos relata e retrata que Deus já nos basta através dessa consciência nítida das suas leis, que vai nos dar esses alertas, aqueles alarmes. Mas eu continuo, eu vou. E o segundo ponto que é retratado, que é exatamente as nossas tendências e inclinações. Então, quando a gente busca, nesse contexto, compreender a misericórdia de Deus, nós vamos perceber que aquilo que nos atrai, que não necessariamente eu deva e eu cedo, são aspectos que envolvem a minha maturidade moral. Em alcançar essa maturidade e reconhecer em mim as minhas lutas interiores, o que eu preciso, o que eu não posso, o que eu não devo. Mas se eu avanço, é por livre escolha. Não foi o Alexandre, não, mas eu estava com o Alexandre e aí eu não tive como. A culpa foi do Alexandre, ele que me levou. E na hora eu nem queria comer o doce, mas ele insistiu tanto, eu não quis fazer satisfeito. Aí nós estamos transferindo sempre para o outro, para o outro, para o outro, e assim vai as nossas querelas pessoais. Aí no final, nós nos sentimos interiormente corrompidos. E a cirurgia moral, nas quais, e esse pensamento que nós estamos trazendo, é um livrinho pequeno, de João Luiz Maia, que chama Cirurgia Moral. Não sei se aqui nós temos na casa, mas é um livro que é excepcional. Capinha azul, com letras serifadas, e que ele traz nos contextos, são mensagens diárias que, ao começarmos a refletir sobre aquilo, vai nos direcionando os pensamentos. Porque nós precisamos dessas referências. Porque ao adentrarmos na carne, como dizia Henrique Rodrigues, ao enterrarmos, estarmos enterrados na carne, é como se a gente tivesse uma amnésia necessária, importante. O esquecimento de outras coisas. Mas, como diz o Evangelho, nós trazemos as nossas tendências, inclinações. E começamos a perceber que esses processos vão se desenvolvendo à medida em que eu também avanço. E aí voltamos a uma frase de um dos nossos orientadores espirituais que diz: não estamos aqui de férias. E me veio agora uma lembrança em que perguntaram para o Chico: quantos anos você tem? Alexandre, quantos anos você tem? Esse povo tem 45. Pois é, 45. Quando perguntaram para o Chico quantos anos ele tinha, ele falou assim: aproximadamente 30 anos. Quantos anos eu ainda tenho? A mensagem que nós demos hoje na abertura, a mensagem que foi dita na oração, em que nós devemos estar atentos, não é ao que já fizemos, mas o que ainda podemos fazer, seja por nós, seja na coletividade. A cirurgia moral, ela vem exatamente nos fazer uma reflexão daquilo que efetivamente, preciso cuidar para não sair do... Nós podemos agir e interagir em benefício. Por quê? Quando nós acendemos uma vela, quem é a primeira pessoa que se ilumina?
Exatamente. Então, para que eu possa também, de alguma forma, fazer aquilo que eu me predisponho a fazer pelo outro, eu também preciso estar efetivamente em equilíbrio, estar bem. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: ame a ti mesmo para depois amar o próximo. Para que eu possa amar o próximo, eu preciso também reconhecer o que é o amor em mim. Se eu não entendo esse processo, se eu não sei o que isso significa, se eu não consigo interagir com o outro, eu não compreendi o que é essa lei de amor. Deepak Chopra, que é médico, escritor, cientista, tem diversas outras titularidades. Ele, num dos seus livros, O Caminho de Deus, ele retrata exatamente alguns aspectos e que demonstra que as nossas atitudes, os nossos processos, aquilo que nós estamos buscando, não é apenas uma situação ocasional. E lá ele faz, no estudo desse livro, que por sinal é um dos melhores livros dele, que a nossa mente, o nosso cérebro, em toda a sua capacidade intelectual, cognitiva, psíquica, ele é ajustado para isso. Não é algo que veio ao acaso. Não é algo que, ao longo do processo, ele se constituiu nessa capacidade. Existe uma ordem superior na qual isso é e respeita e é emanado por ele. Então, até a nossa capacidade cognitiva, o nosso movimento, o nosso corpo, ele é adequado a isso. Quando nós vemos no livro A Evolução do Princípio Inteligente, de Ranieri, na década de 70, e que ele relata como foi o processo do desenvolvimento do nosso corpo, de Djalma Argolo, no livro O Princípio Inteligente, ou A Evolução do Ser Espiritual. Esse livro dele tem 2 títulos, porque depois ele reeditou e trocou o título. Ele relata que, ao longo do processo em que a construção do corpo físico começou a ser estruturada, houve, ao longo de centenas de bilhões de anos, uma adequação para que o corpo pudesse captar a sensibilidade psíquica e o espírito pudesse se manifestar ali. Então houveram nesse processo diversos abortos, diversos processos de reajuste para que o corpo pudesse ser adequado ao que nós temos hoje. Então nós vamos ver que no Livro dos Espíritos nós temos lá uma das questões em que de onde o perispírito, o espírito retira os elementos necessários para a sua manifestação, na dimensão na qual ele será inserido, dos elementos do ambiente na qual ele reencarnará. Então o nosso corpo físico possui os elementos que são essenciais, particulares e notórios que saem do nosso planeta. Se nós adentrarmos a uma outra atmosfera, um outro habitat, e nós vamos ver que no próprio Evangelho, onde fala sobre os diferentes mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, onde fala do mundo de regeneração, nós não temos mais esse corpo denso. É um corpo mais sutil. Ainda trazemos, em alguns aspectos,
O princípio que emana de cada um de nós. O bem predomina, mas a sutileza do corpo é bem diferente. Já nos mundos mais celestiais, os mundos mais avançados, praticamente ele é imaterial. Então, nesse contexto, nas quais nós estamos aqui vivenciando, Deepak Chopra, através das suas pesquisas, identificou que o nosso cérebro, possui capacidades cognitivas e que as diversas regiões do cérebro são responsáveis por atribuições, funções que lhes são próprias. Já não é a mesma em outros seres da nossa dimensão, ou seja, do planeta Terra. E o que isso quer nos mostrar? Que existe algo a mais, além da nossa fisicalidade. Existe algo além desse processo. E um dos grandes pesquisadores que nós temos aqui no Brasil, o Dr. Sérgio Felipe, neurocientista, médico, e que é uma das maiores autoridades do mundo sobre a glândula pineal. Onde a glândula pineal, nos estudos que foram identificados por ele, é essa válvula, essa antena, esse processo que nos interliga com o campo psíquico, em função da sua estrutura interna. A glândula pineal, até meados de 1960, 70, atribuía a ela as funções orgânicas da puberdade, do crescimento, do sexo e outras coisas mais. Na década de 50, um dos livros de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, já tinha um capítulo específico sobre a glândula pineal, na qual ali ele já tratava como sendo a glândula responsável pela nossa conexão espiritual. Então, o Dr. Sérgio, fazendo as suas pesquisas sobre a glândula pineal, que é uma ervilhazinha, ela tem o comando de todas as nossas glândulas na estrutura física. Ela exerce a influência sobre todas as outras. Nós temos 7 glândulas principais que organizam todo o nosso corpo, que estruturam o nosso campo energético e material e vital. E o Dr. Sérgio Felipe, nas suas pesquisas, ele constatou que a pineal é constituída por cristais de apatita. O que isso quer dizer? A apatita é um dos, talvez, únicos cristais que tem a capacidade de captação de campos magnéticos e sensoriais. O médium, aqueles que trabalham na mediunidade, tem um campo psíquico mais desenvolvido, essa glândula, ela se dilata, ela se expande. Então ela cria em volta dela um campo que expande essa captação, em que há muitos anos atrás, alguns anos, quando a gente ouvia dizer que o médium é uma antena psíquica. O próprio André Luiz, num dos seus livros, fala muito sobre isso. Aí nós vamos ver que Patrick Drouot, um francês, que não é espiritualista, ele é materialista, impressionado com algumas particularidades que algumas pessoas, principalmente na região da Índia, tinham de recordações de suas mediunidades, das suas vidas passadas. E aí ele começou a pesquisar sobre isso e chegou até a condição de pesquisar alguns médiuns. E ao colocarem os médiuns em seu estado normal, numa
uma ressonância magnética, isso na década de 70, 80, em que o equipamento não era tão avançado como é hoje, foi constatado nessa época que a glândula pineal emitia uma coloração diferente em toda a estrutura do cérebro. E no estado em que o médium entrava em, vamos dizer assim, uma linguagem bem comum que as pessoas em transe, além dela ter a alteração do seu volume, ela alcançava estruturas do cérebro que normalmente o indivíduo em estado de consciência normal não eram estimuladas. Aí nós estamos falando do córtex frontal, das nossas estruturas cerebrais de sensibilidade, em que não eram estimuladas numa condição normal. Então ele pesquisou durante algum tempo isso, durante quase 10 anos, e aí ele percebeu isso. E o Dr. Sérgio Felipe, buscando todas essas pesquisas, é uma das maiores autoridades, inclusive tem 2 teses defendidas na Universidade de Harvard sobre a glândula pineal, e ele faz muitos estudos sobre neurociência. Ele constatou que todo o nosso campo mental, que emana através do pensamento, das emoções, recebe uma intervenção desse campo, em algumas particularidades, que reverberam no nosso corpo. No livro do Bruce Lipton, Biologia da Crença, ele é biólogo, neurocientista, que estuda através da epigenética alguns aspectos relacionados com a fluidez dos nossos pensamentos, como eles interferem nos nossos núcleos celulares, como eles interferem nas nossas estruturas físicas. Alguém aqui já ouviu falar do efeito placebo na medicina? A gente engana o cérebro com isso. E partindo desse princípio, ele começou a pesquisar por que algumas pessoas que estavam sobre o tratamento de algumas terapias energéticas, e aí ele foi pesquisar através de algumas outras, como reiki, posição das mãos e outras que eram muito comuns lá nos Estados Unidos, que havia no indivíduo uma alteração da sua estrutura através dessa indução mental, e que tinha capacidade regenerativa de células, de curas. Inclusive pesquisou sobre o livro de Bárbara Brennan, Mãos de Luz, em que ela usou a imposição das mãos no tratamento de 5.000 pacientes nas suas pesquisas, em que ela separou os pacientes de um lado com o tratamento de imposição das mãos e outro tratamento natural. O mesmo tratamento através da medicina alopática nos dois, só que aqui foi feito a indução magnética das mãos. Eles se recuperaram de 30 a 40 vezes mais rápido do que os outros, inclusive com resultados definitivos. Então isso chamou a atenção de muitos deles. E quando Deepak Chopra começou a avaliar esse processo, ele quer nos mostrar, tanto ele quanto Patrick Duo, Bruce Lipton e tantos outros, nos mostra que a capacidade que nós temos na nossa transformação, nosso processo regenerativo, ele vai muito além da dimensão física. Nós vamos perceber hoje que a medicina dos homens, ou a medicina tradicional, ela cada vez mais se aproxima dos aspectos da espiritualidade. Para quem estuda a doutrina espírita, para quem conhece algumas obras, a gente vai perceber que cada vez mais isso se aproxima. Só que há 6.000 anos atrás
medicina oriental já tratava o indivíduo, corpo, mente, espírito. Já fazia isso. A medicina ayurvédica nada mais é do que esse tratado em que o corpo é o resultado dessas esferas superiores que vão interagir no corpo físico. E cada vez mais nós estamos chegando nesse caminho. Então, quando nós falamos sobre alguns aspectos em que envolvem as questões de cirurgias morais, nós estamos falando muito mais do que simplesmente mudar a forma de pensamento. Nós podemos ter todos os esforços nesse sentido, mas se nós não mudarmos a nossa maneira, as atitudes, a maneira de agir, de interagir, dificilmente nós teremos resultados mais eficazes. Como o Marcelo, o Alexandre disse, 47, 45, eu já avancei 2. Até o final da palestra você vai chegar nos 50, não se preocupe. E que Chico dizia que ele tinha ainda 33 anos. Qual é o nosso prazo de validade? Quando nós efetivamente vamos começar? Quando a dor for maior? Quando nós não tivermos mais tempo? Porque dizem, em muitos aspectos, que as pessoas chegam na casa espírita ou pela dor ou pelo amor. Nós já estamos chegando aqui de maca, numa situação cada vez mais complicada. E o processo que nós vivemos hoje, nesse contexto, que traz esse alerta a todos nós, e que a gente às vezes não compreende os aspectos psíquicos nas quais nós estamos inseridos, não percebemos que nós fazemos parte de uma coletividade. O que eu tenho a ver com a guerra lá na Bósnia? O que eu tenho a ver com a guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Nós temos hoje 75 guerras acontecendo no mundo. Será que eu não tenho nada a ver com isso? Nós temos um exemplo que está acontecendo agora no nosso país. O que eu tenho a ver com o que está acontecendo no sul do país? Até onde eu estou envolvido? Quando nós falamos sobre a questão da caridade, nós falamos sobre atitude. A caridade material talvez seja mais acessível, aquela que eventualmente nós podemos fazer dentro dos nossos próprios recursos. Mas temos a caridade moral, aquela que efetivamente nós podemos alavancar o outro, apoiando durante os seus momentos difíceis. Mas estão lá no sul. Nós temos a caridade mediúnica, aquela que efetivamente nós fazemos através das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das orações. Então vejamos que diante de todo um processo da nossa individualidade, existe na nossa atmosfera, no nosso planeta, na região que nós estamos, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no planeta, um laço, um emaranhado psíquico na qual todos nós estamos integrados. Quando nós elevamos as vibrações dos nossos pensamentos, quando nós fazemos a intenção de que isso aconteça, nós emanamos, através das orações, essas intenções, nós alcançamos no campo psíquico do planeta uma vibração mais elevada. E para isso nós precisamos entender que nós estamos inseridos dentro de um contexto de vibração, frequência, onda.
fluidos, tudo aquilo que nos envolve, sintonia, e que na qual nós não escapamos. Eu sou aquilo que eu vibro. Eu me sintonizo com aquilo que eu emano. Eu sou responsável pelo aquilo que eu capto. Alexandre, na sua casa entra qualquer pessoa? Gil, na sua casa entra qualquer pessoa? Não entra só quem você abre a porta? Então só chega até mim aquilo que eu permito. Ah, mas eu não escolhi passar por isso não. No que eu estou sintonizado? Qual é a frequência na qual eu estou vibrando? Que tipo de onda mental eu estou assimilando? Quais os tipos de fluidos que estão no meu campo em que eu estou interagindo? Mas eu quero estar bem. Não, mas eu vou lá no GEA, tomo passe, vou toda semana. Mas quando eu estou atravessando o sinal, ali o semáforo, o sinal abre, então pedestre, eu já lasco a mão na buzina do coitado que quase tem um infarto. Eu não consigo exercer a caridade moral, a compreensão do tempo. E ali, às vezes, até, nossa, eu estou atrasado, será que esse cara não viu que o sinal está aberto para mim? Então, do que eu estou sempre frequenciando? Eu já comentei aqui, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar, que a Nete Guimarães, que é médica, espírita, neurocientista, bióloga, em uma das suas palestras, ela relatou que ao longo da nosso processo do dia a dia, aqueles programas chumbo grosso, aqueles que passam aquelas incidentes que aconteceu no bairro, na cidade, no fim de semana, e que fica passando aquelas notícias, né? Maravilhosas. Basta 5 minutos. Aí eu sento ali para almoçar, olho minha TV de 50 polegadas, a 2 metros de distância, como se eu estivesse ali até sentindo o reflexo daquilo que está acontecendo, e estou almoçando. E vendo essas notícias. A Nete Guimarães disse que basta 5 minutos a gente assistindo a um programa desse, para que o nosso organismo, as nossas sinapses, alterem todo o fluxo dos nossos neurotransmissores, as endorfinas, serotoninas, e tudo isso que traria para nós leveza, harmonia, equilíbrio. Então, aqueles 5 minutos que eu estou ali assistindo esse programa já alterou a minha atmosfera psíquica, e que eu vou levar 5 horas para voltar ao meu natural. Aí eu almoço, vou para o trabalho, tem um antiácido aí, tem alguma coisa, a comida não fez bem, eu comi muito rápido, estava em cima da hora, a gente acha que tudo fora. Tudo está no campo de fora. Todos os nossos problemas estão sempre no campo de fora. Aí eu estou almoçando, o Alexandre me liga e fala: Alexandre, eu estou almoçando, pelo amor de Deus. Aí eu já me alterei, e isso eu vou dizer que foi a ligação do Alexandre. Eu não tenho nem paciência, não tenho nem tempo para almoçar, porque o cara não me dá tempo. Olha, não se preocupa não, porque eu já combinei com o Júlio, do pessoal do passe, você vai receber 10% a mais de fluidos por conta da sua colaboração nessa noite, tá? Não se preocupe não. E aí eu não vejo que sou eu que estou criando. Eu sou as minhas escolhas. Então a nossa percepção, eu desse relógio, porque toda vez eu passo um pouquinho a mais, né? 30, 40 minutos, mas tudo bem.
mas dessa vez eu vou ser fiel. Tanto é que eu deixei um escrito aqui, não trouxe nada para mim poder ser mais objetivo. Então veja, a gente acha sempre que é o contexto do outro, que tudo está fora, a gente não percebe que está dentro. Aí quando eu vou ver que esse processo é interior, e que na coletividade nós temos duas situações. Nós temos um campo que chama adesão, e tem um outro que chama renovação, ou redirecionamento. A adesão é aquilo que todo mundo está fazendo, também faço. Todo mundo está participando, também participo. Eu vou como manada. E não percebo que aquilo não é, como dizem, a minha praia. Mas eu estou indo na vibe, como diz aí a turma. Que até hoje eu não sei muito o que significa, mas também estou a aderir à expressão. E depois, como diz o ditado lá em Goiás, me lasquei. Mas foi o Alexandre que me levou. Ele nem queria ir, mas ele insistiu, eu acabei indo e tal, não me senti bem. Nós somos as nossas escolhas. Quando nós aderimos a esses princípios, a essas dimensões psíquicas, em que nós nos sentimos e nos deixamos ser arrastados, é a nossa porta que está aberta. Sem usarmos da vigilância, do orai e vigiai. Estarmos atentos ao que nos convém, ou aquilo que não é parte do meu processo. E aí, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso renovar. Renovar atitudes, renovar pensamentos, renovar princípios. Ah, mas eu já ouvi. É tão difícil ser espírita. Eu já ouvi de pessoas espíritas ao longo desses 60 anos que eu participo. E a gente vai ouvindo, né? Porque é tão difícil, porque cobra demais. Exige muito. E aí é muito difícil, porque é muita coisa para se fazer. Quanto tempo a gente tem? Qual a idade de cada um? Quanto tempo você tem? Vamos deixar para começar amanhã, como dietas na segunda-feira, como academias na segunda-feira, como muitas outras coisas. Nós podemos sair. Teve algumas pessoas que riram aí quando eu falei de academias, né? Mas não adianta esconder. Mas assim, o que nós queremos despertar nas pessoas é o seu autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo para que você possa literalmente saber o que na dimensão lhe é próprio. Porque o que é bom para mim nem sempre vai ser para Mário Jorge, não vai ser para Gil, não vai ser para Amaro, não vai ser para Marina, não vai ser para outras pessoas. Porque nós temos o que nos é próprio, aquilo que eu trago em mim. No livro Consolador, Emmanuel diz que não há nenhuma reencarnação e nem desencarne que sejam exatamente iguais, porque a nossa vibração, ela é única. As experiências que nós trazemos de outras vidas é que nos adentra nessa atmosfera material, vai interagir. Ah, mas eu pedi para sofrer desse jeito? Não, talvez não. Mas quais as escolhas que você fez? Se a gente vai ver que no Evangelho existe uma condição que é muito clara, e Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, traz isso de muita clareza. Lei do merecimento. Lei do merecimento. Todos nós
temos a oportunidade de mudar muitas coisas. Temos a oportunidade de fazer diferente. Temos a oportunidade de, nesse contexto do nosso processo reencarnatório, agir, interagir, para que o processo não seja apenas de reagir. Quantos de nós estamos agindo na nossa reencarnação? Ou estamos apenas reagindo aos processos? Vem uma coisa, eu reajo para consertar isso. Aí vem outra, eu estou reagindo para poder sair desse campo. Aí, eu estou passando mal. Eu vou lá no GEA, tomo um passe, frequento os estudos, frequento as reuniões, melhorei, já está bom. Aí eu me afasto do GEA. Não deu certo lá não, funcionou não. Aí eu fico igual ping-pong. Não está lá fora, está aqui dentro. Está como eu interajo, como eu compreendo, como eu assimilo, como eu entendo isso. Essa é a cirurgia moral que nós precisamos ter. É o autoconhecimento. De entender que todo o processo está dentro de nós. O que nós temos aqui são caminhos, são ferramentas, são instrumentos na nossa convivência mútua, que nos permite conhecer um pouco da vida um do outro, e nessa reflexão da convivência, poxa, se eu tivesse ido por aquele caminho, isso teria acontecido comigo também. Muitas vezes o exemplo do outro é que nos falta como referência, mas a gente é senhor de si, acha que está tudo bem. Eu não preciso de orientação. Eu não preciso disso. Quando a dor pega, corre. Sorte quando vem andando, porque quando vem de maca, aí é pior. Porque a maca, nós já estamos no último degrau. Aqueles que entenderam o que eu digo sabem o que nós estamos falando, que é o limite do inimigo. Quanto mais eu rejeito uma ideia, quanto mais aquilo me incomoda, é exatamente a dose que eu preciso do remédio para a minha cura. Reconhecer que ainda somos seres imperfeitos, que somos ainda, estamos reencarnados porque ainda somos seres imperfeitos. Como disse e relatou Haroldo Dutra em uma das suas palestras, na década de 50, de 45, 50, quando o livro Nosso Lar foi escrito, o umbral estava lotado, ele esvaziou. E onde estão esses espíritos? Encarnados. No plano espiritual, o mundo de regeneração já começou. E por que aqui ainda nós estamos nos arrastando? Porque nós somos os impedimentos. Nós precisamos tomar consciência disso e fazer a nossa auto-reflexão. Essa é a cirurgia que precisamos fazer. Extirpar aquilo que ainda em nós nos aprisiona. Físico, mental, emocional, energético e espiritual. Se algo em Alexandre ainda me incomoda, é porque em mim esses resíduos ainda são latentes. Daí nós vamos ver que na filosofia hindu, na filosofia védica, você é sua cura. Quando você trabalha no seu interior, elevando o seu campo de vibração, aí nós vamos ver o que tanto Bruce Lipton quanto Deepak Chopra nos trouxeram através desses livros, é que nós podemos curar a nossa essência. Quando nós intervimos através do nosso pensamento, da nossa intenção, reestruturando as nossas unidades celulares, nós começamos a interagir no corpo físico, favorecendo a nossa cura. O que é a prece pelos nossos irmãos?
O que é a prece por um filho doente? Uma mãe que está ali aos pés da cama de um filho que ora, ela está interagindo e buscando nesse momento esse auxílio. O que nós precisamos é compreender que essa cirurgia, esse processo de autoconhecimento, ele é individual. Nada muda se a gente não muda. Eu mesmo de tomar um remédio para dor, cólica renal, e não querer ir ao médico. E aí você está ali só na reclamação. Ai, como dói. Está ali dando espasmos, convulsão. Tem um remédio mais forte aí não? Não vai adiantar. Porque nós estamos indo na causa. Estamos usando os paliativos. E continuamos usando os paliativos todos os dias. Todos os aspectos. Eu evito passar onde o Alexandre trabalha para não estar de cara com ele. Aí quando eu vejo ele, eu vou por trás de um poste, alguma coisa. Será que é esse o caminho? O que nos incomoda é o que nos mostra o que realmente nós somos. Então, cada um de nós, podemos sim exercer em nós a autocura, mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, reconhecendo que somos seres espirituais, buscando um desenvolvimento, um crescimento, uma maturidade espiritual e moral. Sem isso, continuaremos encarnados, mas talvez não aqui, mas porque nem todos, muito provavelmente, não teremos essa oportunidade novamente. E diante de todo o processo, dessa elevação, de todo esse momento que estamos vivendo, precisamos sim entender qual é a minha parte naquilo que no mundo acontece. Como eu posso contribuir? Como eu posso fazer? Naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, naquilo que eu acredito. Então, fica aqui a nossa mensagem final. Nas nossas preces, incluamos os nossos irmãos que estão passando pelas tragédias. Se basta um indivíduo, um coração, mudar a sua frequência no mundo, para que toda a humanidade possa efetivamente receber esse benefício. Palavra gigante. Então, que fica aqui a nossa mensagem de hoje, que possamos refletir. Preciso de ajuda? Casa Espírita. Preciso de um diálogo? Venha. Existem aqui pessoas preparadas para acolher, para fazer um diálogo fraterno. O Evangelho no lar, os estudos, vão nos proporcionar não só o conhecimento, mas principalmente a liberdade que nós precisamos ter de compreender, sairmos das nossas prisões mentais e exercer o livre-arbítrio consciente. Que a paz de Jesus ilumine todos nós e traga para cada um de nós, todos nós, cada vez mais, essa lucidez com sabedoria e poder de Deus. Muita paz a todos.